E se você tivesse o poder de remodelar o mundo com um simples pensamento, mas perdesse a si mesmo no processo? Echoes of the End chega com uma proposta ousada, misturar RPG, narrativa cinematográfica e escolhas reais. Tudo em um universo totalmente novo e inspirado na cultura nórdica. É só mais um jogo bonito ou um dos títulos mais promissores da nova geração? É isso que a gente vai descobrir agora. Seja muito bem-vindo ao canal do Start, e vamos ao vídeo. Mas antes de continuar o vídeo, você já vai deixar aquele like, se inscrever, compartilhar e hypar esse vídeo para ajudar aqui o Start, não é mesmo? Echoes of the End marca a estreia do estúdio islandês Merkur Games, com uma proposta cinematográfica, uma jornada sobre magia, redenção e conspiração. Hoje vamos destrinchar a narrativa, gameplay, visual, trilha sonora e os pontos fortes e fracos desse lançamento do dia 12 de agosto de 2025. E o jogo foi desenvolvido pela tecnologia Unreal Engine 5, com captura de movimento e vozes profissionais. O jogo tem 10 capítulos cinematográficos ambientados no mundo de Aema, com escolhas narrativas que impactam personagens e os finais. E você vive como Rin, uma vestígio poderosa tentando salvar seu irmão sequestrado por um império autoritário, com o apoio de um erudito chamado de Abram Finlay. E o jogo aborda temas centrais como confiança, sacrifício e redenção. As decisões do jogador moldam a relação entre Rin e Abram e influenciam o andamento da história. E a nossa protagonista Rin é uma vestige, seres nascidos com a magia antiga e volátil. É a protagonista central de Echoes of the End. Ela se destaca tanto por sua habilidade quanto por sua força emocional. Sua missão? Salvar o seu irmão sequestrado por um império brutal e impedir que antigas tensões provoquem uma nova guerra em Aema. Uma ex-guerreira, Rin vive numa jornada de redenção pessoal, tentando reconstruir a vida após perder profundamente a sua família e ter sido exilada de uma vida que conhecia. E o sequestro do seu irmão, chamado Cor, a força a aceitar o seu poder e embarcar em uma missão com Abram Finlay, um estudioso atormentado cujo destino se entrelaça com o dela. Seus temas narrativos centrais incluem sacrifício, confiança e descoberta de identidade. E o estudioso Abram não é apenas um personagem narrativo, ele participa ativamente do jogo como parceiro, ajudando em puzzles e batidas complementares durante o combate. Essa parceria evolui junto com a narrativa, ampliando o elo entre os dois e trazendo sinergia entre a história e a jogabilidade. Rin representa a luta pela manutenção da memória ancestral e das forças mágicas de Aema, um mundo marcado por antigos impérios e guerras mágicas. Sua jornada interna vai além da missão, ela explora seus valores, seus limites e o seu destino pessoal dentro de uma terra em conflito. E agora que conhecemos mais sobre a nossa protagonista, sabemos que ela é marcada por traumas, magia poderosa e escolhas difíceis. Mas será que ela vai realmente conseguir se libertar do passado e proteger quem ama? Aí eu pergunto a vocês o que vocês acham. A força de Rin vem dos poderes que carrega ou das decisões que ela é forçada a tomar ao longo da jornada? Comenta aqui embaixo o que você acha da Rin e do papel dela como protagonista no jogo. O combate mistura espadas e magia, incluindo manipulação gravitacional, ilusões e poderes destrutivos. Inimigos diversificados e chefes com mecânicas que exigem estratégia, precisão e domínios de habilidade. Rin e Abram colaboram. O companheiro ajuda com puzzles, desbloqueios e combate em sinergia. E a exploração utiliza mecânicas como double jump, dash e controle gravitacional com desafios que se renovam a cada capítulo. A ambientação de Aema, fortemente inspirada nas paisagens da Islândia, campos de lava, ruínas congeladas e cidades submersas. E os gráficos são bem realistas, com uso intensivo de captura de movimento, modelos detalhados e física convincente. O jogo possui um ambiente cinematográfico e muitas cenas com foco emocional e narrativa visual muito rica. O game mescla orquestra com influências da música islandesa tradicional, reforçando o tom emocional e cultural do jogo. O jogo ainda vai trazer uma dublagem de alto nível com personagens que trazem empatia e profundidade aos personagens principais. Infelizmente não teremos a dublagem em português, apenas em inglês, mas pelo menos a legenda teremos em português. Entre muitos pontos positivos, na minha opinião, temos a narrativa madura e com impacto emocional real, com personagens profundos e escolhas significativas. A
A mecânica de combate também tem sua criatividade e traz estratégia, misto de magia, espada e uso ambiental, além de trazer um mundo visualmente impressionante, coerente e inspirado em paisagens reais. E temos ainda um sistema de combate bem interessante, com dinâmicas entre Rin e Abram que cria sinergia tanto na narrativa quanto em combates e gameplay. O jogo pode não surpreender tecnicamente frente a títulos AAA já estabelecidos, mas até que traz sim suas evoluções visuais, mas nada revolucionário. A exploração é mais linear e narrativa. Pode incomodar quem espera um mundo aberto, como Skyrim ou The Witcher. E a repetição de padrões em puzzles ou estrutura pode limitar a rejogabilidade, embora o enredo carregue sim uma profundidade. E deixa aí nos comentários o que estão achando do jogo até aqui. A proposta chamou a sua atenção? Estão ansiosos para jogar ou ainda estão esperando ver mais gameplay na prática? Comenta aqui embaixo, bora trocar uma ideia sobre o universo de Echoes of the End. E a nossa protagonista se destaca como heroína forte e bem construída, com a combinação própria de talento mágico, habilidade com espada e profundidade emocional. Sua relação com Abram e as escolhas que ela faz ao longo da jornada dão corpo à narrativa, fazendo dela uma personagem memorável num universo inspirador como o de Echoes of the End. Echoes of the End não é só mais um RPG bonito. É uma promessa de narrativa emocional, combate cinematográfico e uma protagonista que carrega o peso de um mundo inteiro nas costas. Se ela vai cumprir tudo isso, só o tempo e o nosso controle vão dizer. E agora eu quero saber de você, o que você achou da proposta do jogo? Já tá no seu radar ou ainda falta um pouco mais aí para convencer? Comenta aqui embaixo, mas deixe seu like, se curtiu a análise se inscreve para mais conteúdos como esse toda semana. Até o próximo vídeo. Kill the people who took him from me.